Obrigado, senhor presidente. Fiuza. Senhoras e senhores vereadores, eu gostaria... Vereador Fiuza, só uma parte, se o senhor me permitir. Pois não, já lhe concedo. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por ser o nosso presidente do Legislativo desse ano de 2019, nos representando aqui a cada um dos nobres senhores vereadores e vereadoras dessa casa, por esses 127 anos. 127 anos, a qual me traz a imensa alegria, gratidão de diversas discussões muito importantes que são discutidas aqui para o bem da nossa sociedade de Caxias do Sul. Concede uma parte, vereador. Eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores e senhoras vereadores, a cada pessoa que nos acompanha pelas nossas redes sociais, a que se encontra aqui no plenário, que verdadeiramente sempre fazem todo o esforço para as discussões, para o bem da nossa sociedade de Caxias do Sul. Sua parte, vereador Rafael Bueno. Vereador Fiuza, também quero agradecer ao presidente por fazer uma referência ao meu nome, por vereador mais jovem, vereador. Senhor, eu sou mais jovem, o senhor é o mais experiente nessa legislatura. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, as assessorias dos demais vereadores, aos nossos servidores. Mas, vereadora Paula, só falando dos dados, o que mais me chamou a atenção desses dados ali, por exemplo, no ano de 2018, 381 pessoas a tentativa de suicídio. Ela é tão pior quanto o próprio suicídio, porque essas pessoas que continuaram vivas, elas influenciam outras pessoas no seu dia a dia, no local de trabalho, na família, os amigos. Então, quantas pessoas sofrem junto com essas pessoas? Então, vereador Fiuza, também quero deixar meus cumprimentos ao Marcelo Munhol, do Jornal Pioneiro, que fez uma série de reportagens aqui de Caxias do Sul, falando sobre a questão do suicídio. O Jornal Pioneiro fez uma excelente matéria e, com certeza, um trabalho jornalístico que vai ajudar milhares de pessoas que estão procurando essa ajuda. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. A sua parte imediata, vereador. Obrigado, vereador Lisandro Fiuza. Também parabenizar o senhor pela sua fala inicial no grande expediente, quando o nosso presidente Flávio Cassina, que nos orgulha tanto dos 127 anos de estar à frente dessa casa, da importância e da responsabilidade que nós, nessa atual legislatura, temos nesses momentos de tanto conflito que estamos vivendo. Então, parabenizar na sua pessoa, presidente, toda a nossa Câmara de Vereadores, que é a essência da democracia, conquistada ao longo do tempo. E a título de curiosidade também, dos 54 homens que foram presidentes da Câmara de Vereadores, as duas mulheres que foram a Raquel Graziotin e a vereadora Geni Petef. A vereadora Geni Petef morreu dia 26 de setembro de 2013, no dia do Legislativo. Foi dia 26 de setembro também, título de curiosidade. Poucas pessoas sabem disso. Mas, vereadora Paula Iores, a sua fala foi perfeita com relação à manutenção da vida. Mas também penso que, vereador Fiuza, por isso que também pediu a parte, até porque eu sei que daqui a pouco o senhor vai continuar, desenvolvimento do lado espiritual é de fundamental importância. O homem é uma tríade entre corpo, mente e espírito. E nós precisamos entender que é muito mais, porque no jovem hoje não tem a perspectiva disso. A competitividade demandada pelo dia a dia também traz muito isso, mas não é só o jovem. Às vezes nós mesmos, adultos, até na perda de uma atividade que nós consideramos importante. Então, o Setembro Amarelo nos dá uma grande reflexão da valorização da vida efetivamente, E nós precisamos mais nos aproximar daquilo que é o centro da nossa vida, a espiritualidade ligada a Deus. E esquecemos isso. Isso está relegado, aliás, nós não pensamos nisso porque isso nos remete à finitude. E ninguém quer pensar nisso, todos nós, Então, só para contribuir um pouco a essa fala. Perfeito, vereador Edson. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa percepção e a qual nós, como projetores, fiscalizadores, pessoas públicas, precisamos também fazer o trabalho técnico de assistência social, psicológica, mas o espiritual
é de extrema importância para que nós possamos, de uma certa forma, podermos auxiliar diversas pessoas quando sofrem esse tipo de situação, tanto do bullying, como também da automutilação e também da tentativa de suicídio. É de extrema importância. E falando nesse assunto, eu gostaria de iniciar aqui o meu grande expediente, mostrando a todos os senhores e senhoras um vídeo, e após esse vídeo nós vamos entrar na fala do quanto é importante o senhor, a senhora que é pai, a senhora que é mãe, tio, avô, o quanto é importante termos o cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Vamos acompanhar, por gentileza. Onde é que está a outra criança? Vai embora! O tema mexe com qualquer pessoa, principalmente quando você é mãe e você fica imaginando que isso é possível acontecer de verdade. Eu quero minha filha. Quero minha filha. Gente do Conselho Tutelar, a gente está aqui para te ajudar, calma. Nós não temos vagas. Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora quer conferir? Muita gente nem sabe que existe Conselho Tutelar. Meu maior aliado é a criança. Quando a gente mostra isso, a gente pode ter a percepção do que acontece e pode ajudar. Gente, denúncia grave, bebê, 49 dias, várias lesões. A batalha contra uma violência que acontece dentro de casa e que tem várias caras. Quando eu falar, eu vou obedecer! Não é só a agressão, não é só o abuso sexual, mas é o abuso emocional. Eu fico bem quietinha debaixo da cama pra ver a mamãe feliz. Tem noção que eles estão abusando da criança. Às vezes, no afã de querer dar o melhor, de dar a melhor educação. No mundo só existem dois tipos de homem. Os que batem e os que apanham. Ai! Fique esperto. Quem teria coragem de fazer mal pra esse bebezinho? É tão importante essa fala, essa matéria, que a gente buscando então as informações nos sites, enfim, o pai e mãe são presos por gravar estupro dos próprios filhos e material era trocado na internet. Olha que situação. Da Agência do Brasil, essa reportagem. A Polícia Federal, então, prendeu nessa quinta-feira deste mês de 19, em Iguapé e Cajati, no Vale da Ribeira, em São Paulo, 2 mulheres acusadas de participarem de uma série de estupros e torturas contra 2 crianças, uma de 5 anos e outra de 12 anos, senhoras e senhores. Olha que situação. Os atos eram filmados e distribuídos em fóruns do Deep Web, nome dado para uma zona da internet que não pode ser detectada facilmente pelas tradicionais ferramentas de busca. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Pedomon, que começou em maio deste ano e prendeu um homem em Iguapé. A investigação partiu de um comunicado da Interpol sobre a detenção de um casal de ucranianos que produzia e distribuía arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil naquele país. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o brasileiro identificado tentou destruir o seu laptop e celulares sem sucesso. Os dispositivos foram levados à análise do setor técnico-científico da PF, que identificou um grande volume de arquivos contendo cenas de abuso sexual praticados por ele em companhia das 2 mulheres detidas naquela quinta-feira. As 2 crianças que apareceram nas gravações são filha do homem e o filho de uma das mulheres. Há registro da ocorrência de mais de 30 estupros, além de imagens de tortura praticada contra uma das crianças. Peço uma declaração de líder para continuar, senhor presidente. No caso de uma das agressoras, foi possível individualizar aproximadamente 20 atos de abuso sexual praticados contra o próprio filho, e os estupros eram filmados pelos agressores, que posteriormente eram trocados em fóruns de Deep Web dedicados especialmente
abusos sexuais praticados por pais e mães, informam a Polícia Federal por meio de nota. O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. Já o estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de prisão. E a primeira fase da operação não foi divulgada à imprensa para não prejudicar a identificação de outros envolvidos nesta situação. Então, senhoras e senhores vereadores e toda a comunidade que nos acompanha, o Conselho Tutelar é de extrema importância, é algo que não é uma eleição que é obrigatória, e por isso, muitas das vezes, ela se passa desapercebido diante da nossa sociedade. Só não passa desapercebido diante da nossa sociedade quando uma família, infelizmente, tem a infelicidade de passar por uma situação como essa. Um abuso sexual de uma criança ou até mesmo de um adolescente, e muitas das vezes, por pesquisas feitas, acontecem por pessoas próximas da família. São pessoas próximas das famílias que muitas das vezes cometem esse tipo de ato, esse tipo de situação. Então, esse outro vídeo que eu quero colocar aqui retrata o quanto é importante o debate, o quanto é importante a discussão deste assunto em nossa sociedade. Vamos acompanhar, por gentileza. Foram abusadas no Brasil, como estão sendo abusadas hoje. O horror dos horrores. Há 10 anos atrás, nós fomos surpreendidos com o abuso de crianças com deficiência no Brasil. Nunca bebês foram tão estuprados no Brasil como hoje. Os senhores precisam sentir o nível da gravidade. A menina mais jovem que eu tinha visto sendo abusada, a imagem da menina mais jovem, na CPI da pedofilia em 2010, ela tinha 29 dias de idade. A imagem era terrível. E digo para os senhores que eu vi uma imagem e eu achei que era o meu recorde de uma menina de 22 dias. E não foi uma única imagem. Naquele período, a Polícia Federal prendeu um homem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que no celular dele tinha 56 vídeos de estupro de bebês diferentes. E aqui, deputados, eu preciso dizer para os senhores o seguinte: um vídeo de abuso de criança pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Se for bebê, pula para R$50.000. O comércio da imagem de abuso de bebês no Brasil tem movimentado esse mercado negro. Chega de abuso de criança no Brasil, chega de comercializar o corpo de nossas crianças. E aí nós encontramos imagens como um médico preso em Manaus, há 2 anos atrás, com uma nenê de 7 meses no motel. 7 meses. Esse crime revoltante chocou toda a cidade de Manaus, todo o estado do Amazonas. Vamos tentar ver. Aqui ela, a moça de 24 anos, suspeita de permitir que a filha de 7 meses de idade fosse abusada por esse médico peruano. Ela não tem nome, é importante ressaltar que ela, por ela ter grau parentesco com a criança, ela não pode ser apresentada, não pode ser mostrado o rosto dela e nem do suposto pai, que é esse rapaz, esse homem de 45 anos, que é médico, inclusive ele atua em vários hospitais do estado. E aí vocês falam, mas ministra, o que está acontecendo? Não sabemos. O que sabemos é que estourou o estupro e abuso de bebês no Brasil e nós vamos ter que dar uma atenção para isso, porque a criança de 5, 6 anos emite sinais, mas o bebê está no colo do pai e da mãe. Para o mal prevalecer, basta as pessoas de bem não fazerem nada. Reage a isso. Vote. Dia 6 de outubro, Conselho Tutelar. Uma parte, vereador. Com certeza, já lhe concedo, vereadora. E eu quero trazer à baila aqui a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, até para a gente discutir. Eu acho de extrema importância a participação e a opinião de vocês, porque nós precisamos ser esses replicadores e difundirmos o quanto é importante nós termos pessoas de bem
para fazer a defesa das nossas crianças e adolescentes nesse trabalho tão árduo que é o Conselho Tutelar, que, diga-se de passagem, professor Périco, com todo respeito, não tem mérito nenhum. Muitas das vezes, os nossos conselheiros, quando vão fazer uma diligência, têm casos de que foram agredidos, não apenas verbalmente, mas fisicamente, para defender as nossas crianças e adolescentes. Sua parte, vereadora, e após eu vou colocar aqui como um registro de utilidade pública, um cartaz para falar um pouco do trabalho do Conselho Tutelar. Bem, o ideal seria nós não precisarmos, né? Porque essas situações são uma coisa absurda que chocam. Agora, como a gente precisa, eu citaria dois aspectos importantes, vereador Fiuza. Nós estamos com poucos conselheiros tutelares na cidade. Para 510 mil habitantes, nós teríamos que ter, a cada 100 mil, ter um conselho, né? Então, nós teríamos que ter, no mínimo, 4. Isso já é uma coisa grave. E o outro aspecto, que não sei a opinião de vocês, mas, assim, para mim, conselheiro tutelar não poderia ser uma eleição política. Ela tem que ser uma eleição de pessoas. Ela tem que ser esse é o ponto principal. Tem que ser pessoas que tenham estrutura, preparo, formação, condições emocionais, técnicas para lidar, porque ali se envolve aspectos humanos, envolve aspectos legais. Então, que a gente tenha que a gente participe da votação, mas com responsabilidade na escolha de quem nós vamos votar. Essa é a minha contribuição. Extremamente positiva. Pessoas que realmente tenham toda a técnica, toda a habilidade para lidar com uma situação tão complexa que é a defesa do direito das nossas crianças e adolescentes. Vereador Alberto. Vereador Fiuza, parabéns pela sua abordagem e quero assinar embaixo o que a vereadora Paula falou, porque é o que eu penso realmente em termos de conselho tutelar. Participo de todos os processos eleitorais, convoco as pessoas, convido as pessoas que são parte da minha família, amigos, para participarem também. Nem todo mundo participa, por ser algo que as pessoas podem ir ou não, mas entendo como a vereadora Paula, é preciso todo esse componente aí, essa questão técnica para conselho tutelar. Inclusive, em 2017, eu também já sugeri aqui na Câmara de Vereadores o aumento do número de conselheiros tutelares. Eu sei que aqui em Caxias do Sul já comporta mais 10, no mínimo, pelas demandas que nós temos. Então, nós temos que lutar por isso também, para que nós tenhamos mais conselheiros tutelares, como prevê a lei. Então, parabéns pela sua abordagem, parabéns também, vereadora Paula, pela sua abordagem. Obrigado. Obrigado, vereador Meneguzzi. Então, como utilidade pública, aí retrata na imagem, eu gostaria que a TV Câmara colocasse, por gentileza. Utilidade pública, eleições do Conselho Tutelar, então, nesse dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas. Os documentos, então, documento com fótulo e título de eleitor, o e-título, né? E ali fala a zona 16, os locais de votação, o Colégio La Salle do Carmo, na rua Os 18 do Forte, número 1754, bem no centro. A zona 136, no Colégio Morialdo, na rua Marquês do Herval, número 701, também no centro. E o acesso será pela rua Dr. Montauri. A zona também 169, no Colégio São José, também aqui no centro, na rua Os 18 do Forte, número 1870. Vou conceder então a parte, vereador Edson. Rapidinho, também quero me somar à manifestação da vereadora Paula, no sentido da quantidade de conselheiros tutelares que precisamos de mais, na conscientização, porque na eleição passada, 8 mil foram votar. Nós somos um colégio eleitoral de 342 mil. 8 mil não dá 2%, mais ou menos, 2%, né, fazendo uma conta rápida de cabeça, mas também, fundamentalmente, pessoas preparadas, vereadora Paula, para atender esses casos. Pessoas preparadas pedagogicamente, psicologicamente e a despolitização do Conselho Tutelar também, das eleições. Correto. Então, isso para mim é o que mais vinga. Ontem estava num grupo à noite e foi uma conselheira tutelar lá, candidata, né, a fazer, uma pessoa preparada, e estão fazendo o seu trabalho de divulgação. E nós, através das nossas redes, assim, incentivar a eleição, porque a gente, a partir do momento que a gente pegar alguém, também não deixa de estar ligado, né? Certo. Se a gente expor, mas temos que fazer a nossa parte. O Conselho Tutelar é muito importante, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Edson. Peço
Desculpa, vereador, pelo tempo, mas, se possível, a gente coloca em debate em outro momento. Muito obrigado a todos. Era isso hoje, senhor presidente. Ok.